a gente tem uma ferramenta bem interessante que a gente utiliza para poder estar trabalhando com trades manuais, tá? Como que essa ferramenta ela funciona, gente? Ela funciona basicamente assim. A gente abre uma operação, uma ordem pendente. Eu vou estar mostrando isso na prática para vocês aqui, tá? E aí, aquela ordem que você abriu, que foi pendente, ou aquela análise que você fez, esse EA, ele toma conta dessa operação que você colocou dentro lá da corretora e começa a gerenciar essa operação para você, tá? Ou seja, ela abre um novo preço médio, caso esteja configurado para abrir preço médio, ela ela estopa a operação, caso seja necessário, ela bate o take da operação, ela reposiciona as ordens, ela faz um monte de coisa legal, tá? Então, eu acredito que a melhor maneira de utilizar esse tipo de sistema de análise aqui é justamente utilizando o modelo semiautomático, né, das análises aqui, tá? Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês uma estatística bem interessante a respeito sobre essa questão dos sinais aqui. Esse autoanálise, ele é alimentado pela mesma análise que tem lá dentro do site do Forex Dexter. Eu vou fazer o login aqui e vou mostrar para vocês. Ó, tem uma parte de sinais aqui dentro, ó. Então, os mesmos sinais que são enviados e monitorados aqui dentro desse sistema são aqueles que estão sendo enviados lá dentro do Telegram. As imagens deles ainda estão bugadas até hoje. A única questão é que aqui dentro do Forex, né, do Telegram, ele vai ser enviado só no Forex. Mas aqui a gente tem as outras moedas de índice, ó, junto com as análises delas. Nem todas as posições que serão mandadas aqui dentro do canal do Telegram estão acompanhadas de preço-alvo, stop loss e take profit, né? Por quê? Porque o sistema, às vezes, ele não entrega para a gente, olha, ele fica nulo, ó. Ele não entrega para a gente o stop loss e o take profit, tá? Ele só entrega a projeção. Só que isso não é dificuldade de ninguém para poder pegar a ordem, porque é como se fosse literalmente uma projeção de fluxo, tá? Então é bem tranquilo. Dá para poder vocês filtrarem, porque o próprio sistema ele vai ser semi-automático para isso. Todo mundo aqui que já está presente dentro da live já faz parte desse canal aqui do Autoanálise? Ou não? Tem alguém que está de fora ainda? Se tiver alguém que está de fora, escreve aí para mim no chat, por favor. Eu vou até compartilhar o link do canal aqui dentro do chat aqui. Sim. Ó, quem não tiver, é só clicar nesse link aí direto, tá? Que vai ser direcionado lá para dentro do Telegram, onde tem essas análises. É uma parceria que a gente tinha com a Chart Viper quando eles forneciam para a gente. E vamos lá, vou mostrar para vocês aqui como que essa ferramenta vai fazer o gerenciamento, né, das ordens do AutoChart para cá. Cadê? Aqui, ó, Manual Trades. Vou tentar ver se tem alguma corretora aberta aqui com criptomoeda no final de semana. Deixa eu reduzir aqui a escala para que vocês possam enxergar melhor. Acho que 150 aqui vai melhorar a visão. Perfeito. Como que vai ser configurado isso? Acho que na Upar tem um Bitcoin da vida aqui para a gente brincar. BTC. Cadê? Cripto. Ethereum, Doge. Não tem Bitcoin aqui? Tem. Tá aberto, será? Deve estar. É, tá aberto. Como é que vai funcionar, gente, o gerenciador de ordens, né? Primeiro de tudo, para poder vocês terem acesso ao gerenciador de ordens, é necessário que vocês configurem um MT4, um MT5 para poder
dar suporte a ele, tá? É muito fácil de vocês fazerem essa configuração. Vocês vão aqui em cima de ferramentas, vai em opções e vão colocar esse link aqui, ó, drive.google.com, tá? Depois que vocês colocarem esse link aqui em cima, automaticamente a conta de vocês está liberada. Todo mundo que é parceiro da gente, tem conta dentro das corretoras parceiras da gente, faz parte dentro do projeto GD, ou é aluno, ou já foi cliente do grupo VIP, eu tenho alguma conta aprovada com a gente, qualquer coisa que vocês já tenham feito aqui dentro já vai estar aprovado esse robô. Por quê? Porque todos esses robôs eles compartilham as mesmas licenças, tá? Então é igual a gente costuma dizer, por exemplo, eu sou usuário do Roltan aqui, posso ter acesso a isso aqui? Sim. Todas as ferramentas elas compartilham a mesma licença. Tá? Então é só colocar o drive.google lá em cima que já vai liberar já para vocês. Depois disso, só vocês arrastarem esse programa, chama Novo Manual Trades, para dentro do gráfico, tá? E aqui eu vou explicar para vocês alguns inputs interessantes que é digno de atenção da gente para que a gente possa configurar eles corretamente, tá? Aqui em cima, em parâmetro de entrada, vai ter o slippage máximo, tá? Normalmente vocês podem deixar padrão 3 mesmo. Número de trades em tentativa de erro, a gente sempre trabalha com 3, tá? Aqui, delay entre as tentativas MS, 100 ms é padrão. Intervalo entre os logs em segundos, isso aqui é para não ficar flodando o log. Vocês podem colocar 60 segundos aqui dentro, sem problema. Máximo de logs duplicados consecutivos, 3. Já está padrão normal, tá? E ativar a proteção de SLTP. Por que eu estou ensinando vocês a configurar ele e não estou mandando já um arquivo de configuração pronto? Porque vai depender do perfil da pessoa. Ou seja, aqui, exemplo, nesse caso aqui do Bitcoin que a gente está fazendo, se a gente for tentar configurar ele para 300 pontos de take e 300 pontos de loss, né? Olha, a gente vai se estrepar todo, ó. Quer ver? Vou colocar uma vela de M1 aqui para vocês terem noção, ó. Uma vela de M1 do BTC tem 7.472 pontos. Então é por isso que eu estou ensinando vocês a configurar os parâmetros. Porque o tamanho vai mudar de par para par, tá? Então aqui, vou colocar aqui 60 de novo. Aqui no tamanho do stop loss em pontos, você vai colocar o stop loss da operação. Normalmente, eu coloco aqui na faixa de 5K, tá? Funciona bem demais, tá? 5K, para vocês terem noção, é o mesmo tamanho de stop loss que o Rotem tem em pontos. Para poder o mercado cair 5.000 pontos, nossa, tem que ser algo assim, muito estratosférico para poder cair esses 5.000 pontos, tá? Então, coloco aqui 5.000 pontos, o meu take profit gira em torno ali de 150, 200 a 300 pontos, vou deixar 300 pontos aqui mesmo, e tem aqui permitir ao usuário alternar o SLTP manualmente. Uma vez que você liga isso aqui, você pode estar movimentando o stop loss da ordem, que inicialmente era de 5K, para dentro do break-even mais tarde, tá? Aqui onde tem o grid automático, né, é a região do preço médio. Lembrando, usar o preço médio, ele é, ele é opcional. Se eu desligar aqui, por exemplo, o preço médio, eu posso trabalhar com take stop padrão. Por exemplo, cada análise que eu pegar vai ter 300 pontos de take para 300 pontos de loss. Aí ficaria 1 para 1. Gabriel, se eu quiser 3 para 1, né, colocar um risco-retorno maior, bem, eu posso colocar um stop loss de 300 pontos e um take profit, sei lá, de 900 pontos. É só eu desligar o preço médio que ele não vai fazer o preço médio, tá? Ele só vai fazer o preço médio, se tiver ligado, e 2, se o tamanho de stop loss aqui deixar, tá? Então, vamos procurar uma configuração legal aqui dentro do BTC aqui, como de exemplo para vocês. Vou dar um exemplo dessa pernada inteira aqui. A gente teve 95.000 pontos nessa pernada, ó. 95.000 pontos. Então, esse aqui vai ser o tamanho do meu stop, por exemplo. Vou vir aqui, vou colocar 95.000 pontos. 95.000. Se meu stop é 95.000, o meu take profit precisa de ser pelo menos 950. Então, beleza. Tranquilo. E aqui eu vou escolher o número de preço médio que eu vou dar dentro desses 95.000. Vai ser 10 preço médio, vai ser, sei lá, 4 preço médio, 5 preço médio, né? Preço médio é quando o mercado está caindo e a gente acredita que a gente fazendo novas compras nele, ele tende a valorizar de novo até determinado ponto para que a gente possa zerar. Então, aqui na distância entre as ordens de ponto, eu vou colocar, pode ser 9918, 1.800 pontos. Quer dizer que a cada 1.800 pontos ele vai fazer um preço médio ali. Multiplicador do preço médio. Se for 1, ele só vai repetir o mesmo valor da entrada. Se for 1,5, ele vai multiplicar por 1,5. Se for 2, por exemplo, ele vai multiplicar por 2.
Isso aqui é padrão. Acredito que todo mundo já tenha visto algo semelhante assim. Máximo de ordens de grid é a condição, né? Do lá em cima que eu falei. Então, no caso aqui, normalmente eu deixo 10. E o lote mínimo, eu vou deixar de 0,01, mas vocês vão colocar o lote que vocês vão operar. Que no caso a gente vai colocar 0,01 mesmo. Isso aqui é o lote máximo que a multiplicação do preço médio de cima pode atingir, que é 10, tá? Aqui, usar stop loss em ordens de grid? Sim ou não? Normalmente os robôs de preço médio aí, eles não, como é que fala? Não colocam, né, stop loss nas ordens de grid. Então é opcional isso aqui. Se acaso vocês ligarem, vocês podem simplesmente copiar o mesmo valor de stop loss lá em cima para esse daqui de baixo. Vai funcionar muito bem, tá? Ativar o TP baseado em preço médio sempre é ok. Lucro em pontos a partir do preço médio, normalmente a gente coloca um pouco mais abaixo do que o take profit inicial, tá? Então, aqui no caso, está com 100, eu vou colocar em 300, por exemplo. E aqui, recalcular o TP acaba a nova ordem? Sim. E respeitar o TP inicial da segunda ordem do grid? Sim. Aqui é para quem gosta de trabalhar com stop financeiro. Ah, eu quero que cada operação que eu abra, por exemplo, ele, ao invés de arriscar em pontos, ele arrisque em dólares. Então, é só você vir aqui em cima, desligar as funções de stop loss, essa aqui e essa outra aqui embaixo, e trabalhar com soma total das posições. Isso quer dizer que quando a soma total das posições abertas bater tipo um CADOL, ele vai fechar tudo. E por aí vai. Então tem a soma total global, que é, por exemplo, se você estiver operando mais de um par ao mesmo tempo, e tem a soma total por símbolo, que o stop é por símbolo. Exemplo, você está operando o SDK de Euro USD e GBP USD. Aí o SDK atinge um flutuante de 500. Ele vai fechar. Porém, se acaso a soma total dos três pares atingir 1.000, ele fecha tudo e zero. Tá bom? Aqui tem zeragem por lucro, né? Ativar zeragem por lucro também é a mesma coisa. Você pode colocar true aqui, que quando ele chegar na soma total das posições ser igual a algum lucro, ele vai fechar. Ele inclui o swap, inclui a comissão para cálculo também, tá? Dependendo do tipo de conta que vocês estão utilizando, dependendo do tipo de corretora, se ela for SN ou não, eu não aconselho deixar o swap ligado. Por quê? Porque isso costuma reposicionar o preço médio acima do valor de 300 que vocês colocaram, tá? Então, mas de resto, se essa operação for aquela que não vai durar muitos dias abertos, isso aqui é super tranquilo. E essa aqui é a função mais legal que isso aqui tem, que é ativar o modo multissímbolo, né? O que que ele vai fazer? Deixa eu deixar isso aqui do gerenciamento só pelo desligado. Ativar o modo multissímbolo. O que que ele vai fazer? Uma vez que você colocou ele dentro desse gráfico, que é aviso de riscos ativado, tal. Uma vez que você colocou ele dentro desse gráfico, ele vai começar a acompanhar todo e qualquer par de moeda que você abrir. Então, por exemplo, acabei de configurar ele, coloquei ele aqui dentro, minimizo, e agora qualquer tipo de operação que eu abrir em qualquer ativo, seja qualquer ativo, gente, qualquer ativo. Por isso que vocês têm que tomar cuidado para poder não configurar ele no BTC e operar tipo GBP/USD, por exemplo. Qualquer ativo que vocês forem tentar abrir ordem, o robô automaticamente vai tomar controle da operação para poder gerenciar ela. Eu vou mostrar vocês aqui. No caso aqui, como a gente configurou no BTC, né? Vocês podem fazer a análise de vocês, ou de qualquer tipo de par de moeda que vocês queiram, ou então mesmo até pegar as análises do canal e colocar as ordens pendentes, ó. Coloquei uma ordem pendente 0,01 aqui, coloquei uma ordem pendente de 0,01 aqui. O que que vai acontecer quando o preço chegar nesse ponto? A ordem vai ativar. Assim que a ordem ativar, o robô que vocês colocou lá naquele gráfico vai tomar o controle dessa posição e vai começar a gerenciar ela. Ele vai colocar stop loss, ele vai colocar o take profit, ele vai fazer um preço médio e por aí vai. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Vou abrir uma operação aqui, ó, de sell. Lá, ó. O que que ele fez? Eu acabei de abrir a operação, eu não posicionei nenhum stop loss, nenhum take profit. Ó, automaticamente o próprio robô já fez isso, ó. Ele já reconheceu que tinha uma operação aberta e colocou stop loss e take profit para mim, ó. Vou fazer de novo, ó. Vou abrir uma venda. Olha lá, ó. Viu? Ó? Já pegou no take, ó. Vou abrir outra venda. Tá vendo? Ó? Ele colocou o stop, o take profit dele aqui e o stop loss dele lá em cima, ó, onde a gente configurou. O que que vai acontecer se esse preço começar a subir aqui? Ele vai fazer preço médio. O que que vai acontecer se esse preço começar a perder muito? Ele vai zerar a posição. O que que vai acontecer se esse preço começar a lucrar bastante? Ele vai zerar a posição. Então, por que que eu estou passando essa ferramenta para vocês? Para que vocês possam utilizar ela no mesmo fluxo de trabalho que a gente usa.
tá? Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês aqui na minha conversa com os meus alunos, para poder mostrar para vocês qual que é o fluxo de trabalho que a gente utiliza hoje em dia. Quer ver? Um minutinho. Deixa eu só rolar as conversas. Aqui, ó. Vou dar um exemplo isso aqui. Isso aqui estão todas as ordens pendentes, por exemplo, do dia 22/2. Ó. A gente faz as análises e coloca as ordens pendentes em alguns pontos que a gente acredita que seja mais inteligente e interessante ali, né? Ó, coloca alguns pontos aqui, outros pontos ali, etc. Tudo pelo telefone, tá vendo? Existe uma VPS que fica com esse robô lá dentro ligado, 24 horas, ó. E aí as análises são feitas por telefone, enfim, eu envio as análises de outro robô lá para dentro, olha aí, ó, e deixo as ordens pendentes. E o que acontece depois? As operações, elas são pegas pelo robô não, elas são pegas pelas ordens lá dentro da VPS, e aí essa ferramenta começa a cuidar dessas operações, entendeu? Então, o fluxo ideal para que vocês utilizem essa ferramenta que eu estou passando para vocês é o seguinte: se vocês abrirem aqui dentro o autoanálise, vocês vão perceber que dentro de uma hora ele manda análise para caramba. Olha só, vou dar um exemplo aqui, ó. Só dentro de 21 horas, ó. Vamos supor que você tenha 21 horas, uma hora por dia para operar. E esse horário seu seja exatamente às 21 horas. Aqui, ó. Quer ver, ó? Sentou na frente do computador, abriu o gráfico, o SDNOC é um ativo que ninguém opera. GBPCAD, olha, venda. O que você vai fazer? Chegou a análise aqui, você vai abrir uma venda no seu telefone. O robô que está vinculado lá dentro da VPS vai começar a cuidar dessa venda para você. EuroSGD ninguém opera. Cadê o SDPLN ninguém opera? NZD-USD, olha, uma venda. O que você vai fazer? Abre uma venda no seu telefone e automaticamente as posições vão ser gerenciadas por essa ferramenta. O SDH ninguém opera, Euronoc ninguém opera. E o Japão, mesma coisa, ó. Abre uma compra pelo telefone e aí automaticamente o robô, né, vai começar a gerenciar. Se precisar de zerar, ele vai zerar. Se precisar de colocar ticket, ele vai colocar e por aí vai. Então a ideia é para facilitar. Sabe aquele momento que, tipo assim, você quer operar, mas aí você fala assim: caraca, velho, se eu abrir uma ordem aqui, eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou estar presente para poder a ordem ser fechada, eu não vou estar aqui mais tarde para poder ver quanto que essa ordem deu de lucro, se eu vou ter que zerar, ou então eu não tenho certeza, e se o preço cair mais, será que dá para segurar? Então você não precisa de fazer isso. É simples, ó. Você abre a posição, na hora que você abre a posição, o próprio robô já começa a cuidar da sua conta lá, olha lá, ó, posicionou o take para mim, posicionou o stop lá em cima. Olha, ó. E à medida que o preço for andando, ele vai fazendo o preço médio, ele vai zerando. Você pode separar um dia na semana, ou então antes de ir para o serviço, para poder você pegar os pontos mais importantes, né? Por exemplo, Dexter, eu gosto muito de operar suporte e resistência em H4. Eu curto muito. Mas quando o preço chega lá, a ordem ativa, às vezes eu não estou na frente do telefone. Então isso aqui resolve o problema. A gente vai lá e marca os pontos mais importantes, ó, coloca as ordens pendentes, dos pontos mais importantes, e à medida que o preço vai encostando nessas ordens, o próprio robô vai gerenciando todas elas. Então, conseguiram entender, gente, a proposta da ferramenta? E aonde que ela vai entrar dentro do fluxo de vocês aí? Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas aqui. Na conta real do Bitcoin, o spread aí é zero ou paga comissão? Eu não sei. Eu acho que esse spread está bugado aqui. Provavelmente é só na demo, né? Porque se o spread fosse zero mesmo, a galera já tinha surrado a corretora na base do HFT. Então, é bem provável. Ah lá, ó, ele oscila ali, ó. Mas é bem provável que seja zero e que não pague taxa. Só na demo mesmo, para poder enganar a boca. Matheus, boa noite, Gabriel. Hoje, com US$ 250, qual seria o melhor investimento com você? Vamos lá, gente. Mínimo para se começar no mercado, né? Hoje, o que dá para poder vocês fazerem com US$ 250? Dependendo do perfil de vocês, existem dois caminhos que vocês podem seguir, tá? O caminho normal, de uma pessoa que inicia com US$ 250, mas vai fazendo aportes, tá? Que é o caminho que todo investidor tem, que todo investidor faz. Ou então, o cara que ele é, tipo, totalmente paciente. Ele começa com US$ 250 e daqui a um ano ele vê o que basicamente deu.
tá? Eu preciso de entender, ô, Matheus, qual desses dois é perfil. Você só tem esses US$ 250 para iniciar, ou você começa com 250 e vai aportando mais depois, ou então, enfim, é os 250, é isso mesmo e acabou. Qual que é o seu planejamento em relação a isso? Matheus, está aí ainda? Não, então isso aí é muito tranquilo. Olha, o que que acontece? A gente tem hoje uma ferramenta que ela é muito interessante. Eu sempre vou aconselhar ela para todo mundo, que é a menininha dos nossos olhos, tá? Essa aqui, ó, é o Holton. Pra você ter noção, a gente iniciou ela há um tempo atrás com 100 USD essa conta aqui de auditoria, tá? E já está com 300. Ele está com a gente desde 2024, olha. O rendimento dele pode não parecer atrativo inicialmente, mas só que a longo prazo acaba sendo, ó, 0,32, 5,31, 3,8. Em 2025 teve um mês que rendeu 23, né, que foi quando a gente apertou mais a mão nele, depois 1,75, 4. Aí em dezembro acontece a mágica dos juros sobre juros, né? A coisa fica mais legal, tipo, a gente, a cada uma margem de US$ 250, o que a gente faz? A gente sobe o lote inicial do robô, então ele tende a rodar. Tanto que o recomendado para o tamanho dessa conta aqui é 0,10, já está com 0,13, tá? Então, teve o dezembro de 2025 com 10%, 2026 teve 15% em janeiro, 7% em fevereiro, e até o atual presente momento está com 3,18. Né? Então, pensa, isso aqui a gente colocou só para poder auditar. A gente começou lá na Exnes, a gente teve um problema com a Exnes, então a gente tirou o capital e o lucro da Exnes e colocou aqui. Isso aqui é só uma conta de auditoria, tá, pessoal? Que, ó, na época lá em outubro, ó, ele sofreu um rebaixamento muito grande, que, ó, depois ele recuperou, depois aconteceu alguma coisa no mercado também que ele rebaixou, mas tá aí rompendo em fé com a gente, tá? E a gente está trabalhando numa nova versão dele agora para 2026, que vai possibilitar pessoas com capital ainda menores consigam trabalhar com ele. Por quê? O Holton, ele não é um robô só, ele é um portfólio, ou seja, são diversos robôs operando na mesma conta. Então, toda essa curva de capital aqui que você vê, ó, é com um trade simultâneo. Quer ver? Ó? Vou colocar aqui no histórico para vocês, ó. 1.505 ordens, ó. Ó, NZD-USD, GBP-USD, USD-CHF, tá vendo? Ou seja, é um portfólio. Ó. Você pode perceber aqui que no dia 3, ó, todos esses pares estavam operando no mesmo momento, né? Então, a gente está trabalhando numa versão ao qual ele trabalha fora do portfólio, ou seja, uma única ordem por vez. Para que as pessoas que tenham esses US$ 250 iniciais, que a gente pede para poder colocar nele, possam trabalhar com uma operação só por vez. Por quê? Porque se você colocar, por exemplo, 0,01 US$ 250, colocando os 8 robôs para rodar, sua conta vai quebrar. Entende? Por quê? Porque precisa de, no mínimo, US$ 2.500 para rodar. Então, nesse caso, você teria que colocar esses US$ 250 seu nascente para poder rodar. Só que tem muita gente que fala que sente não dá dinheiro. Quando a gente pede a pessoa para criar uma conta sente, a pessoa fala que não quer, porque nunca viu ninguém ganhar dinheiro na conta sente. Mas, na verdade, a gente sabe que é só questão de paciência mesmo. Então, com essa nova versão, vai dar para poder você rodar os 8 robôs com US$ 250. Como? Se acaso o robô estiver rodando no NZD-USD e o GBP-USD quiser operar, ele não vai abrir ordem. Ele vai esperar o NZD-USD fazer o trade dele, ter o resultado do trade dele, abrir esse slot para que ele possa voltar a utilizar essa margem. Entendeu? Então vai ficar bem mais tranquilo e bem mais pessoas vão poder estar iniciando com esse valor mínimo dele. Tá? Se bem que aconselhava vocês não iniciarem com o mínimo, tá, gente? É sempre começar ali com o valor que a gente aconselha e ir aportando, tá? Porque é realmente uma ferramenta segura que está aí com a gente há muito tempo. Tá, o meu interesse é o Holton, mas esse Holton seria o meu perfil. Daí depois quero arriscar uma alavancagem. Perfeito. Pega o lucro e coloca em outro lugar. Entende? Ou então, por exemplo, pega que seja US$ 100 e tenta fazer alavancagem. A alavancagem, gente, ela é uma exceção, ela não é regra. Tá? Igual eu falo para o pessoal aqui. O que coloca a comida na mesa da gente não é alavancagem, tá? É a metinha diária, é fazer ali o seu 1%, 2% na semana, e por aí vai, tá? O trade semi-automático, ele vai render bem mais do que qualquer modelo automático, porque ele tem a participação humana, então ele tem um feeling humano. Mas eu já adianto para vocês, a alavancagem, ele é a exceção, ele não é a regra. É impossível viver de alavancagem.
Tá? É possível todo mundo viver do mercado financeiro, do day trade. Eu acredito fortemente nisso. Antigamente a gente ouvia dizer que 95% perde, mas hoje em dia eu acredito que só 70% perde. O acesso à informação hoje em dia, IA, está muito amplo, mas eu ouso dizer que é impossível viver de alavancagem. Tá bom? Então, só para poder todo mundo alinhar as expectativas. Alavancagem é aquilo quando você está com a grana sobrando, você quer fazer uma gracinha e você vai lá. Deu bom, deu, não está fazendo falta. É isso aí. Mas de resto, o day trade é fantástico, pessoal. Ele vai trazer a realização dos sonhos de vocês, caramba. Mas, entendam, é uma operação normal, juros sobre juros, é isso aqui, ó. Entende? É isso aqui, ó. Alguém tem mais alguma pergunta acerca sobre um outro tema, antes que eu possa dar continuidade à reunião, etc. Qualquer coisa pode desmutar para perguntar, ou então escrever no chat, tá, pessoal? Não, a única coisa que você precisa fazer é só manter sempre a versão atualizada. Só isso. Por exemplo, todo dia 4, dia 5, esse mês a gente Assim que esse mês a atrasou gente atrasou, por conta, tá por dando, conta, tá dando. peraí, tá dando retorno. Tá dando, esse mês a gente atrasou por conta da questão da guerra, então a gente decidiu esperar até essa semana agora para que a gente pudesse entregar a versão nova para todo mundo, justamente por conta disso. Tudo que vocês precisam fazer, gente, é só manter a versão atualizada. Então, você está rodando ele. É simples. O que que acontece? Quando a pessoa entra no Holter, ela paga lá a taxa dela da anualidade e a gente não cobra por atualização. Tá? A gente não cobra. A única coisa que a gente pede para a pessoa é para mandar um feedback para a gente. E aí, como é que tá as operações? Ah, você lucrou quanto esse mês? Que é basicamente isso aqui, quer ver? Ó? A gente tem um grupo aqui de feedbacks dele. Ó. Holter, ó. Ó, toda esse grupo aqui dentro é tudo resultado da galera que usa essa ferramenta. Então, para poder você ter acesso a essa atualização, é simples demais. É só você printar o seu histórico e mandar para dentro do grupo do WhatsApp. Ah, Gabriel, e se eu não mandar, a gente não entrega a atualização. Você vai ter que pagar os US$ 30 por ela. Ela é gratuita desde que você nos forneça esse feedback. Por quê? Porque isso aqui é uma maneira da gente fazer o nosso marketing para poder alcançar mais gente para dentro do projeto. Entendeu? Então, agora no domingo vai ter atualização dele. E você pode mandar mensagem lá e pegar. Cadê? Posso usar US$ 200 no Holter e pegar uns 100 de doleta em outro robô para alavancar? Ou um robô em cada conta? Olha, depende do seu contato com o mercado. Eu aconselho você, se for o seu primeiro contato com o mercado, você colocar ele 100% desse valor no Holter e deixar lá. Entende? Não tenta alavancar de primeira, porque o que que acontece, gente? Eu vou falar para vocês uma coisa. Se vocês se frustrarem logo no início, vocês se assustam e acreditam que aquilo ali não é para você e acabam abandonando o mercado, tá? E eu já conheci muita gente que estava próximo ali de virar a chavinha, que se tivesse ficado mais umas 2, 3 semanas, teria conseguido e acaba saindo prematuramente. Marlana. Ah, tá. Mesa top firme. Vamos lá, gente. A respeito do seu próprio firme. Se você tiver dinheiro para poder iniciar no capital próprio, fique no capital próprio. A mesa próprio firme ela só serve para uma única coisa: alavancar a sua entrada para dentro do mercado. Só isso. Entende? Só isso. Só para vocês terem noção, eu trabalho com próprio firme para fazer 3 anos. Eu nunca vi uma conta durar mais do que 8 meses. Hoje em dia tem uma falácia aí na internet, né? Que diz que se você tiver uma própria firma aí de 100 mil, 200 mil, pronto, se aposentou. É mentira. Eu nunca vi uma conta durar mais do que 8 meses. A forma correta de se trabalhar com a própria firme é trabalhando em cima do que ela é. Vou dar um exemplo para vocês aqui da forma com que a gente trabalha junto com os clientes da gente, tá? Funciona basicamente assim, ó. Uma pessoa vai lá e compra uma prop, quinhentão. Deixa eu aumentar o zoom aqui. Uma conta de 100K hoje em dia. Vou dar um exemplo da conta de 100K da FTMO. Essa é de uma fase aí que a gente tem aprovado. Ela te dá 3% de DD diário. Então, você pagou 500 na prova e você tem 100K para operar. Só que no dia você tem uma margem de 3. Então, sendo bem realista, você pagou 500 e tem de margem US$ 3.000.
É bom? É ótimo, porque afinal de contas, se você colocasse R$ 500 para poder operar, você não teria o mesmo lucro que você teria com US$ 3.000, certo? Então, é interessante isso aqui. Então, 500 aqui, 3.000 para lá de cá. O que você vai fazer? Logo no seu primeiro mês, a sua rentabilidade ela terá que ser baseada unicamente em cima do seu DD diário. Ah, Gabriel, mas a conta permite eu rebaixar até 10, por que eu vou usar até 3%? Eu estou ensinando vocês a forma correta de trabalhar com o golpe, tá? Porque se você perder 2,5% aqui e 2,5% no outro dia, você já perdeu 5%. Matematicamente falando, a probabilidade de você recuperar esse valor, esse 5% arriscando 3, voltar a conta para 0 a 0 e lucrar é muito difícil, é. É muito difícil. A gente lida com o público, a gente sabe como é que é. Às vezes a gente pega a conta aqui que o cara custou aprovar, rebaixou a conta para a gente recuperar, e eu falo para vocês, é cruel. O mercado é cruel. Então, qualquer coisa que o seu DD seja maior do que isso aqui, já está fora da realidade, tá? Então, você tem aqui os seus 3% que equivale aos US$ 3.000, você está na fita, pô. Porque você já entrou no mercado financeiro, né, com 3.000 para operar. E antes você só tinha 500. Né? Então, o que você vai fazer? O seu primeiro saque, você vai pegar o seu refunde, que é os 500 que você investiu mais no lucro, e vai reinvestir em outra prova. Daqui 2, 3 meses ela vai estar aprovada de novo, você vai ter mais 3.000 e por aí vai. Quando você perder essa conta, você já vai ter outras duas. Quando você perder essa aqui, você já vai ter mais outras duas. É assim que vocês vão viver de próprio firme. Essa ilusão de, vou pegar uma conta de meio milhão, vou aprovar e nunca mais vou trabalhar. Vocês vão se estrepar que, meu Deus do céu. Cadê? Não, eu sei bastante sobre o mercado. Se eu perder esse doleta, tá de boa. Não, então tô tranquilo. Paulo Beno. O router serve para usar em mesa? Sim, o router serve para usar em mesa, gente. Desde que vocês utilizem essa margem que eu estou explicando para vocês aqui. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês tivessem uma prop firm de... vamos dar um exemplo real, né? De 100K. 100K dentro da FTMO lá vai te dar um DD diário de 3.000. Então, esse resultado aqui que eu mostrei para vocês, ó, 177%, não é sobre os seus 100.000, não. Por quê? Porque o robô, em algum momento, foi aqui, ó, eu nem me lembro qual que foi o caso que aconteceu aqui, mas aconteceu alguma coisa na geopolítica que as moedas depreciaram bastante e aconteceu esse DD grande aqui, ó. Teve 47,66% de DD. Ou seja, você teria perdido só mesmo. Essa rentabilidade sua aqui, ela teria que ser baseada em cima dos seus 3.000. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui 177% de lucro. Você teria começado com 3 e estaria com 9. Olha aí, ó. Que é exatamente a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. De depósito foi 11 e atualmente a conta está com 30. Então é a mesma coisa. Você teria começado com 3 e estaria com 9. Gabriel, mas aqui o rebaixamento foi 47,66. Eu teria perdido minha mesa? Não. Por quê? É 47,66 dos seus 3.000. Ou seja, o seu flutuante, o seu rebaixamento, seja o que for, teria ficado na casa dos 1.500 apenas. Conseguiu entender, Paulo? Paulo, tá aí? Bem, mas enfim, é em cima disso aqui, tá? É uma realidade que, que a maioria não fala lá de fora? Mas vocês estão escutando a informação de alguém que vive disso aqui, gente. De alguém que realmente respira isso aqui, entendeu? Daria para poder fazer uma live para vocês super sensacionalista, mostrando para vocês o quanto vocês poderiam ganhar dinheiro, etc. Mas a gente sabe que umas falácias dessas aí acabam não durando muito tempo, né? Alguém tem mais alguma dúvida acerca sobre algum tema, gente? E que tiver aí, pode mandar, pô. Isso aí é tranquilo pra gente aqui. Ó, o que que acontece, gente? A Ruana falou que é legal a explicação. Isso aqui é realidade, tá, pessoal? Então, ó, pra você ter noção, eu tenho clientes aqui que trabalham com próprio firme há 2 anos comigo, tá? Só que eles já tiveram inúmeras mesas. Os caras continuam ralando comigo, velho. Entende? A conta sempre fecha, velho. A conta sempre fecha. Matheus, valores para adquirir os robôs. Gente, o que que a gente fez? A gente democratizou o acesso aos bots. Vou falar para vocês. Hoje, para poder vocês terem acesso aos robôs aqui dentro,
Olha, tanto para poder vocês utilizarem para próprio, ou seja, lá para qualquer tipo de finalidade que vocês tiverem e quiserem fazer, está extremamente barato. Por quê? Porque a gente conseguiu automatizar 100% de todo o nosso processo. Graças à aprendizagem de máquina, IA, etc. Tudo isso. Ó. Então, por exemplo, se vocês quiserem pegar qualquer robô de dentro do projeto GD e colocar dentro de uma mesa proprietária, vocês vão pagar isso aqui por mês, ó, US$ 50. Então, raciocina comigo. Os robôs, eles rendem na faixa ali de 1,5, 1,7, dependendo do mês bom, eles vão render ali na faixa até 2%. Então, vai ser isso do volume total, né? Da conta, no caso, ele faria na faixa ali de 20 a 30% no mês. Então, um exemplo, vocês vão fazer 20 a 30% do DD diário de vocês, que vai dar muito mais que US$ 50, pagam a mensalidade do robô e ainda sobra uma grana bruta para vocês ainda. E para quem quer utilizar em capital próprio, a gente consegue fazer isso mais barato ainda. Por quê? Porque a corretora, através do volume de negociação de lote, nos pagam comissões, tá? Então, fica mais barato ainda. Por que que a gente está cobrando 25 SD atualmente? Por conta do suporte, tá? Simples assim. Anteriormente, a galera criava as contas, entrava dentro dos projetos, sugava o suporte a semana inteira e acabava que, enfim, a pessoa não virava, ou ela sacava, ou então, tchau, volta amanhã, enfim. Então, justamente para a equipe, a gente colocou essa taxa. Só isso. Simples assim. Então, com 25 SD, você vai ter acesso a todo o banco de dados da gente de robô, que é atualizado semanalmente, onde você pode manter as estratégias atualizadas e colocar ele para rodar. O rendimento dos robôs, pessoal, que a galera está tendo aqui, está girando em torno ali de 5. Por exemplo, a semana passada teve um cliente que me relatou até 11%. Tá? Eu posso até compartilhar algumas conversas aqui com vocês, minha com alguns clientes, mas eu iria expor os clientes aqui, é um pouco complicado. Helder, acabei de chegar, tem 2 contas Antec. Tem algum robô que possa usar nessas mesas? Tem. Ó, tem tanto, é igual eu já expliquei para vocês. Se você está dentro de algum projeto nosso, ele compartilha a licença de qualquer robô. Por exemplo, a galera que está dentro do grupo VIP de próprio firme, que é onde a gente coloca estratégias específicas de passagem de desafio, que é esse aqui, ó. Aqui dentro a gente coloca as estratégias para passar os desafios. Ó. Então, se você está dentro desse grupo aqui e tem uma conta sua ativa, se você baixar o robô aqui dentro, ele vai funcionar dentro da sua própria firma. A única questão que a gente sempre fala para os clientes nossos de próprio firme é tentem fazer os seus próprios sets por conta da questão dos servidores. Talvez o robô que está rodando bem na VT Markets não vá conseguir rodar bem na D5, na FTMO e na Rantec, tá? Então, é bem complicado isso. Precisa realmente fazer o set para aquele servidor. Porque aquele servidor tem a sua taxa, tem o seu spread, tem a sua derrapagem. Então, você tendo isso em mente, ixi, tranquilo. Qualquer robô que você quiser daqui de dentro aqui, ele vai rodar em mesa. Desde que ele seja feito ali a otimização para aquela mesa, tá? Vamos lá. Pode rodar em qualquer corretora? Eu não sei se você consegue me explicar, mas, tipo assim, qualquer corretora de capital próprio ou qualquer uma dessas aqui? Você consegue definir para mim? Porque se for em qualquer corretora de capital próprio, eu volto nesse mérito que eu acabei de falar com vocês aqui. Se você pegar qualquer um desses robôs aqui, que foi projetado para uma determinada corretora e colocar para rodar em outra, pode ser que o resultado seja diferente. Vocês já perceberam já que as corretoras elas têm contas diferentes? Sim, capital próprio. Então dá para rodar em qualquer corretora de capital próprio desde que você siga essa premissa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Esse robô aqui, ó, ele roda em 3 servidores. Ó. A FX Global, a OniEquity Serve e a VT Markets Live. A FX Global tem uma conta em real brasileiro. Então, se você pegar um robô que foi otimizado, treinado e validado numa conta de real brasileiro e colocar ela para rodar em dólar, o preço por ponto é diferente. Então, pode ser que o desempenho dele não seja igual ao desempenho que um usuário que estaria utilizando dentro da FX Global tem. Por exemplo, VT Markets. O robô dentro da conta da VT Markets, ele é rodado em conta standard. Ou seja, você não paga taxa, mas tem spread. Aí você pega um robô dentro da própria VT Markets, que é feito com uma conta standard, e coloca ele para rodar dentro de uma conta na VT Markets SN, onde o spread é zero, mas você paga taxa, e o desempenho dele vai ser diferente. Você não entendeu o que eu acabei de colocar aqui? Então, é por isso que o ideal é você utilizar o robô dentro da onde ele é recomendado rodar.
tá? Ou então, caso você pegue esse tipo de robô, você tem que reconfigurar ele ou reotimizar ele para poder você rodar em uma outra conta que tenha condições de negociação diferentes. Às vezes a corretora segura sua ordem no peito, não manda para o provedor de liquidez, ou então, às vezes a corretora é uma própria firma que tem uma taxa mais elevada, ou então, às vezes a taxa da corretora é US$ 3 por lote negociado, tem corretor que cobra 5. E é igual eu contei num outro dia numa live aqui. Eu já tive um amigo meu que vendia um robô muito bom. Só que ele criava e otimizava os sets dele no robô dentro da corretora XNES. E aí ele vendia o set e o robô, e todo mundo pegava esse set, esse robô dele, e usava em outras corretoras. A galera perdia dinheiro, ele não. Começaram a chamar ele de golpista. Por quê? Ah, o seu robô não funciona, só funciona na tua conta, na minha não funciona. Mas por ignorância dele, e de quem comprava, todo mundo acabava perdendo dinheiro. Por quê? Porque o robô só funcionava na conta dele porque era Exynos conta Pro. E os caras estavam utilizando, tipo, na Rantec, conta standard, na conta global normal. Então, ponto por PIB, taxa, swap, tudo isso manda no desempenho real do robô. E aí a galera chamava ele de golpista, enquanto na realidade, por ignorância, eles não sabiam que o preço do ativo era diferente, às vezes o ativo tem preço casa decimal, e por aí vai. Esses resultados que você posta por mês são alavancagem agressiva? Não, nem todos os resultados que eu posto são alavancagem agressiva. Esses aqui são. Aqui, ó. Esse resultado aqui embaixo, ó. Cadê, 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 cadê? Ó, esses resultados aqui são de mesmo proprietário, para vocês terem noção. Tanto que tem resultados aqui desde 2024, ó. Aqui, ó, cadê? Ah, ó, desde 2024, que foi quando a gente iniciou o processo da gente de prop, tá? Mas esses resultados aqui são de alavancagem. Tá? Então, por exemplo, precisa de um mínimo para poder rodar a estratégia dentro da corretora, a gente roda, faz o lucro e saca. Por exemplo, esse resultado aqui, olha, ele levou na faixa de 30 dias. Ó. Esse aqui eu me lembro. Foram 30 dias que a gente rodou esse, esse operacional aqui. Esse aqui é a mesma coisa, 30 dias. Então, quando vocês vê que eu postei um resultado ali de 302%, não não acreditem, tipo assim, que eu comecei a rodar essa conta ontem, porque não é. Eu postei esse resultado dela aqui de 302%, por exemplo, mas ela já estava rodando há 40, 60 dias. Porque a alavancagem no Forex, ela demora um pouco mais. Quanto maior o tempo que você leva para poder fazer o seu lucro, menos a chance de você quebrar você tem. Quanto menor o espaço de tempo que você tenta buscar a sua rentabilidade, mais a probabilidade de você se ferrar. Entendeu? É tipo, literalmente uma balança. Por exemplo, essa aqui, ó, foram 45 dias, ó. Quer ver? Outra. Essa aqui, ó, 252%. Ó, levou na faixa de 30 dias. Essa aqui, ó, mesma coisa, ó, levou na faixa de 30 dias. Sempre mais ou menos essa média, ó. Quer ver? Essa outra aqui, ó, também levou na faixa de 30 a 40 dias. Essa aqui também, 30 a 40 dias. Ó, aqui, ó, o início dela, ó, dia 11/8 e finalizada dia 25/8. Entendeu, ele? E eu posso contar uma curiosidade para vocês, gente? A renda variável ela é tão absurda, mas ela é tão absurda, que às vezes acontece isso aqui, ó. Vou até desenhar para vocês entenderem. É por isso que chama mercado de renda variável, ó. A gente inicia, por exemplo, uma conta com US$ 1.500, por exemplo. Começamos ela US$ 1.500 no mês, no dia 1/12. Vai vendo o que acontece. Aí você ganha, você perde, 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 você ganha, você perde. E aí, faltando, tipo assim, no dia 28 de dezembro, por exemplo, 28/12, acontece aqui, ó. Pum, bate 200%. Mano, é absurdo, velho. Tipo assim, é absurdo, velho. É isso que acontece às vezes. Ou então, às vezes, acontece uma coisa ao contrário, né? Você inicia muito bem,
você já coloca o robô para rodar 2 dias ali, o robô faz ali 200, 300% ali na semana, e aí lá um belo dia você acorda de manhã, sua conta está lá embaixo. A mesma coisa que aconteceu aqui, acontece às vezes inverso. Estratégia funciona 28 dias do mês, faltando 2 dias para poder se encerrar ali e tal, devolve tudo e ainda leva a conta embora. Então, alavancagem é isso. Entende? Alavancagem é isso. É simples assim. Para final da semana, você tem algo rodando essa durante a semana? O que que a gente está fazendo? Todo robô que a gente faz, a gente testa ele bastante primeiro para saber se não tem bug, porque é dinheiro de pai de família que está entrando em, né, em cash aqui. Sexta-feira a gente não opera, sábado e domingo também não opera. Eu sempre ensinei a galera a não mexer com o mercado no final de semana. O único mercado que fica aberto durante esse período é o de criptomoeda. E tem uma volatilidade abissal. Tanto que a gente vê aqui que os pontos por preço é absurdo, olha. Então, é extremamente alavancado. Se vocês acham que operar XAUSD é horrível, tentem operar criptomoeda. O que que a gente está tentando fazer? E eu confesso para vocês que a gente está até com um pouco de dificuldade nisso. A gente está tentando criar um robô para poder operar cripto, tá? Só que é complicado porque num estouro está fazendo com que a estratégia devolva tudo. Então, a gente não está conseguindo achar um denominador comum ali entre o possível ganho que o robô vai ter e o possível risco que o cliente está assumindo. Então, por isso que a gente não lançou ele ainda. Mas a gente está correndo atrás disso. E eu vou falar para vocês, gente. A gente, quando eu falo correndo atrás, é porque não é só eu e minha equipe inteira. Pra vocês terem noção, alunos às vezes me ajudam também. Hoje, até mais cedo, eu estava conversando com um rapaz a respeito sobre isso aqui, que fez treinamento comigo, sobre esses níveis de estratégia, justamente por isso. Tá? Mas tudo que a gente tem, vocês podem ter certeza que eu sempre vou estar publicando no Instagram ou Telegram, mas eu acredito que até sexta-feira a gente já tenha conseguido chegar no denominador comum. Bem, galerinha, alguém tem mais alguma coisa a dizer, a falar, a questionar? Se tiverem, pode falar. Eu sei que tinha algumas pessoas do projeto que disseram que eu aparecia aqui para poder tentar tirar as dúvidas ao vivo a respeito sobre alguma coisa, mas parece que a galera não apareceu. Dexter, Diga. boa noite. Só queria informar para o pessoal que está aí que talvez tenha alguém que não esteja no projeto que está perdendo tempo, viu? O negócio é absurdo. Muito bom. Obrigado, viu, pelo feedback, sério mesmo. Na hora. Pessoal, deixa eu falar para vocês uma coisa. Às vezes, a gente vê, né, inúmeras publicações de TI do Instagram por conta do mercado, enfim, chama muita atenção disso. Só que eu acredito muito quando a gente consegue trazer algo que consegue colocar dinheiro no bolso de vocês diretamente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Todos os resultados que vocês veem, às vezes eu publicando vídeos, na última semana a gente teve aqui US$ 60 mil de saque. Gente, aquilo é real, tá? Por exemplo, só para vocês terem noção, hoje é dia 7/3/2026. Até o atual presente momento, hoje, dentro de uma das corretoras parceiras nossa, foram R$ 170 mil de saques pagos para a galera que fazem parte do nosso projeto. 170 mil, eu tô falando sério. Tipo assim, dentro de 3 meses, mais ou menos, o volume de saque beira o meio milhão. Tem gente que entra com US$ 300, tem gente que entra com US$ 2.000, tem nego lá dentro, para vocês terem noção, que depositou até US$ 40 mil dentro do projeto, confiando no meu trabalho. Então, aqueles resultados, eles são reais, tá? É muito complicado, às vezes, eu postar o nome da pessoa, porque, enfim, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de expor ninguém. As pessoas acreditam que às vezes quando a gente rasura, né, um feedback de algum cliente ou coisa do tipo, é porque a gente montou esse feedback fake, tá postando. Não, é real. O relatório tá lá dentro da corretora, a gente sabe, entende? A gente sabe quem tá sacando, a gente sabe quanto que o cara tá sacando, a gente sabe quanto de lucro que ele fez. Então é absurdo. E aqueles resultados lá que eu publico para vocês, sim, eles são reais, igual esse semelhante que eu publiquei nesse final de semana, da galera. Quer ver? Cadê? Esse aqui, ó. Fevereiro, ó. Mais de US$ 30 mil sacados em fevereiro. Isso é absurdo, velho. São o dinheiro que está saindo de dentro da corretora e indo pro bolso da galera. Entende? E eu sinto muito honrado de todo mundo que confiou em mim e tá lucrando com isso, entende?
Vamos lá. Qual o risco da mesa proprietária negar o saque por causa do robô? Sim, eu vou falar para vocês que se alguém estiver operando igual a você, a probabilidade dela negar o saque é alta. Existem mesas proprietárias, existem mesas proprietárias. No final, todas elas são iguais, cara. Não adianta. A única coisa que modifica a mesa proprietária de uma para outra é só a pool de liquidez. Ou seja, é o valor que ela tem em caixa para pagar quem faz uso, né? Eu tive experiência com mesa proprietária. Nossa, eu já tive mesa proprietária de todo tipo. Eu já tive Bully Guardian, Fund Pips, Smart Prop, aquelas Infinity de HFT, Fundscap, Funda de Next, Sura Leverage Fund, mais Funda de FX, FTMO. Eu tive mesa proprietária de tudo enquanto vocês imaginaram. Entende? Em algum momento, alguma me deu problema. Entende? Em algum momento, alguma me deu problema. Com corretora de capital próprio, eu só tive problema uma vez quando a gente estava operando muito pesado lá dentro da Exness, e aí eu estava operando, tipo, eu tinha uma conta com US$ 2.500. E aí, do nada, pum, bateu 20k lá dentro, de tarde mais 20k, de tarde mais 20k, e no outro dia de manhã cedo mais 20k. Aí a corretora me ligou e falou, ô, da onde que esse dinheiro está vindo? Você tem como provar que esse dinheiro que você está colocando aqui dentro é seu mesmo? Porque no questionário que você fez quando você criou sua conta, dizia que o máximo de patrimônio que você tinha era X, você está colocando 3x. Tem como você provar que essa grana é limpa? Eu falei, tenho, é. Então me manda seu extrato bancário aí, sua movimentação bancária. Aí eu mandei regulamentação. Na época eu até pedi meu gerente do Banco Inter para poder me passar essa documentação. Enviei para a corretora e tudo certo. Ou seja, os caras se preocuparam da onde que estava vindo o meu dinheiro. Na mesa proprietária, normalmente, a galera se preocupa em tentar, né, é, te defasar de alguma maneira, enfim. Só para vocês terem noção, a última experiência que eu tive com mesa proprietária de limitação foi essa aqui, inclusive. Ó. Quer ver? Eu até cheguei a publicar um resultado dela aqui dentro do Instagram. Vou mostrar os e-mails para vocês. Vou procurar aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa mesa aqui é a Funda de Net. Uma das maiores mesas que tem hoje em dia é ela, pra vocês terem noção. Ó. Esse lucro aqui era US$ 8.000, ela me pagou só 40% do lucro feito. Foi em dezembro de 2025. Motivo. Ela cismou que eu estava operando em notícia. Só que eu não estava. Entende? Só que eu realmente não estava. Aí, na época, quer ver? Ó, vou mostrar para vocês aqui o e-mail que ela me mandava. Ó. Cadê? Deixa eu buscar aqui, que eu vou achar. Calma aí. Nunca apago meus e-mails. Aqui, ó. Funda de Next. Não, não é esse. Ah, aqui, ó. Quando eu fiz o lucro, olha. A complicação que foi para poder validar minha documentação foi absurdo. E detalhe, eu já tinha verificado meu documento. Olha aí, ó. Aí ela desverificou o meu documento para poder pedir verificação de novo. Eu não conseguia fazer a verificação de maneira nenhuma para poder pegar a grana. Aí quer ver? Cadê onde tem mais outra aqui? Fundo de Next. Aqui, ó. Todo tipo de operação que eu abria, ela mandava e-mail para mim falando, ó. Todo tipo. Depois desse dia em diante, ela começou a me marcar, ó. Aviso sobre negociações em venda de notícia. Esperamos que esteja bem. Gostaríamos de compartilhar na atualização. Nosso sistema identificou que você realizou uma transação em um evento de notícia, mas não tinha nada no dia 22/1, nada. Aí ela me fala a transação que foi e fala que você vai me pagar 40% do lucro. Simples assim. Aí, por exemplo, o robô estava operando normal lá, né? Com ordenzinha de 0.01. Era eu subir a mão, independente de qual hora que fosse, automaticamente ela já me mandava e-mail, falando assim que aquele lucro que eu fiz, ela só ia me pagar 40% que eu estava operando notícia. Aí eu abri o calendário econômico do lado, nada. Então, todas as mesas proprietárias, em algum momento, ela vai arrumar problema com você. FTMO é mestre de pedir código-fonte de robô. Se você começar a operar sua conta com robô e depois passar para a mão, ela vai encrencar com você e vai querer que você continue operando com robôs. Tanto que dentro do grupo VIP da gente aqui dentro, ó, de mesa proprietária, um dos primeiros avisos que tem para todo cliente que entra é justamente esse, ó, que se o cliente estiver utilizando alguma das nossas ferramentas, que é para poder ele pedir para que nós guardemos o código-fonte do robô, porque se eventualmente a mesa proprietária pedir, a gente vai ter para dar. E a gente começou a guardar os códigos fontes, quer ver?
Cadê? Aqui, ó. Todo robô que a gente faz, olha aí, ó, a gente guarda todos, ó. Todos esses aqui são código-fonte do robô. Porque se porventura algum cliente estiver utilizando esse robô em mesa proprietária e a mesa proprietária pediu o código do robô para poder liberar o saque, a gente tem esses códigos-fontes para dar. Qual é o valor mínimo de entrar no projeto? Qual é o valor mínimo? É 300 USD, pô, que a gente fala, para poder você ter acesso ao desconto dos robôs, você só precisa de depositar o mínimo de 300 USD dentro de uma dessas corretoras. Entende? Tem gente que é arrogante, tem gente que fala, eu não vou depositar dentro das corretoras que você está indicando, não, porque você pode ter trâmite com as corretoras. Não, mano. É simplesmente porque eu não quero que o cara pegue o robô que está rodando na corretora Y e bota na corretora X, velho. Ele vai ter um resultado negativo. Porque na hora de fazer a otimização, o, o- tem essa questão de spread de taxa que eu expliquei para vocês. Tá, Paulo? Então, o mínimo é US$ 300. O Anderson, mas é confiável passar o código para eles? O fato de você passar o código para eles não quer dizer em momento nenhum que eles vão liberar seu saque. Eles só querem dificultar a tua vida. Só isso. Exemplo, a Fundscap. A gente tinha um projeto junto com a Fundscap, onde a gente tinha uma parceria com eles, né, nos pagavam um determinado valor para que a gente pudesse divulgar eles, e a gente tinha um esquema de aprovação muito bom lá dentro. A Fundscap é uma mesa que todo mundo sempre odiou ela devido às regras de consistência. Só que, como vocês sabem, todo o nosso ecossistema ele é automatizado. Ou seja, se a corretora tem alguma regra de consistência, a gente cria um robô que roda naquela corretora. Simples assim. Então, se a corretora pede para você lucrar 1% por dia, a gente tem um robô que faz isso. Se a corretora pede para poder você colocar stop loss em todas as operações de preço médio, a gente tem isso. Se a corretora pede para poder você colocar, abrir no máximo 3 trades ao mesmo tempo, a gente tem isso. A gente consegue lidar bem com essas situações. Então a gente conseguiu lidar muito bem com a Fundscap. O que aconteceu? Ela começou a dar pau na gente. Simples assim. Teve cliente lá dentro que chegou a fazer, tipo, 20% da conta em um mês, seguindo as regras. O que aconteceu? Não recebeu. Clicaram o cliente de lá de dentro. Então, isso é de toda corretora, entendeu? Toda mesa proprietária. D5, já tivemos problema. O que aconteceu? A gente faz gestão de mesa proprietária aqui dentro. A gente pegou 3 contas da D5 para poder fazer gestão. As 3 contas era um tipo diferente de conta, o cliente não nos avisou a respeito sobre isso, e a gente pegou uma conta de 60K, as 3 contas eram de 60K, a gente fez US$ 3.000 em cima de cada uma das 3 contas, mas a gente não podia sacar o lucro porque faltava bater uma quantidade de dias com um número de porcentagem. Complicado, complicado. Aí a gente teve que devolver as contas e os clientes acabaram perdendo essas mesas depois. Por quê? Porque a gente não conseguiu bater esse mínimo que ela estava querendo no dia para que ele pudesse liberar o saque da gente. Tá? Rantec, aquela mesa da Rantec, a gente também já teve problema durante a passagem. O cliente contratando a gente para poder passar o desafio, a gente passou o desafio para o cliente, depois a mesa não quis entregar real, porque, segundo ele, o estilo de operação durante o processo de passagem foi muito agressivo, tá? Então, é o que eu estou falando para vocês. Se vocês têm capital próprio para poder iniciar na mesa, para poder iniciar no projeto de capital próprio, comece no capital próprio. As corretoras dão bônus de 100%, velho, porque auxilia no início de todo iniciante. Isso é fantástico, entende? É, a maioria delas são reguladas na Latam, então a probabilidade de você ter um saque agarrado ou coisa do tipo é muito pequena. Agora, mesa proprietária é muito complicado, porque se der chabu para você, você vai correr para quem? Não tem como correr. Elas não são reguladas aqui, entendeu? É muito complicado isso, né? Aí você fala, mas você posta aprovação de FTMO, etc. Gente, FTMO é uma das mesmas mais sérias. Assim como a Funded Next etc. Mas todo mundo que entra na mesa proprietária, quando nos contrata o nosso serviço, já sabe como é que funciona. Toda vez que uma pessoa chega em mim e fala, Dexter, aprova uma mesa de 200K para mim? Aí eu falo, putz, mano, o cara vai pagar 1K na mesa, vai pagar mais 1K para me aprovar, 2K dólar. Com 2K dólar, ele entra no projeto, pega 100% de bônus, fica com 4K dólar e tem um rendimento como se ele tivesse uma conta de 100. Não é melhor? Não é melhor? Mas aí a pessoa vira para mim e fala, não, eu quero mesa. Eu falo, então tá bom. Eu não vou dizer não para essa pessoa. Porque se eu falar não para ela, alguém vai dizer sim. Então eu prefiro pegar o serviço. Curto e grosso é isso. Melhor trabalhar com conta ciente que com mesa. A conta ciente, gente, o lucro que você faz na conta ciente, ele é dividido por 100 na hora do saque. Assim como o seu depósito, ele é multiplicado por 100 na hora do saque. Tá? Conta ciente é ótimo para poder você ter margem. Quer ver? Aqui dentro tem robô de conta ciente, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu vou achar aqui.
É esse aqui? Não, não tem. Provavelmente o sistema não entregou ainda. Mas a conta corrente ela funciona assim. Se você tem US$ 100 e deposita US$ 100 lá dentro, você vai ter 10.000 centavos. Então você não opera com dólar cheio, você opera com centavos, tá? Todo lucro que você faz é feito em cima de centavos. Então, vou dar um exemplo aqui. Ah, eu acabei de fazer um lucro aqui de 0,48, né? Então eu fiz menos do que 4 centavos, parece. Se eu lucrar US$ 1.000, aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui embaixo, aqui, que eu salto 97, né? Se eu lucrei 97 USD, eu pego essa casa decimal para cá, jogo para frente, quer dizer que eu lucrei 97 centavos. Cada dólar equivale a um centavo. Se você lucrou US$ 1, você lucrou um centavo. Se você lucrou US$ 100, você lucrou 100 centavos. Entendeu? É isso. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa para falar, pessoal? Se tiver, manda aí. Ô, Dexter, Pode falar. eu sei que é renda variável, né? Mas assim, a porcentagem, mais ou menos assim, por mês, no projeto, assim, varia de quantos, mais ou menos? Ó, eu tenho relatos de clientes que estão fazendo na faixa de 50% ao mês, só colocando os robôs conservadores. Já tem gente que me passa relato fazendo de 50% ao mês, que fala que colocou robô conservador, mas é aquela questão. Depende do portfólio da pessoa. Por exemplo, dentro aqui do próprio projeto, a gente tem. Vou dar um exemplo aqui, tá? Deixa eu selecionar só um servidor aqui para me responder essa pergunta. Esse aqui, ó. Ó, a gente tem um agressivo que no ano, ó, 31/1 de 2025, ao dia 5/3 de 2026, rendeu 734. Ou seja, fez mais de 100% ao ano. Por quê? Porque de depósito teve 300, né? Então fez 700. Aí o que acontece? Esse aqui já rendeu, não, fez 200% praticamente. Esse aqui já rendeu menos. Esse outro aqui já rendeu menos. Só que tem alguns robôs que são conservadores aqui que acabam rendendo mais, ó. Ah, não vou achar. O meu deu 11% em 2 semanas, Dexter. 11% em 2 semanas? $500. Sim, Então, se manter essa rentabilidade, vai finalizar o mês com 22%. sim, muito bom. Entendeu? Então é bem interessante isso, ó. Realmente interessante. Então, a gente faz uma base, tá? O Eider, né, que me perguntou. Você pega o valor total do lucro e divide por 12 meses. Então, vou dar um exemplo aqui. 1.500 lucrou 1.121. Mil Eu estou cento e usando vinte dois e um. robôs. Dois robôs? Sim. E eles estão operando ao mesmo tempo ou um está esperando a ordem do outro? Não, eles estão esperando a ordem. Entendi. Dividido por 12. Então, olha aqui pra você ter noção, ó. Com 1.500 vai render 93 por mês. Sacou? Isso só com esse robô aqui. Por que que é interessante você montar o portfólio? Porque este robô aqui, ele deu 205 ordens só no ano. Mas vai ter momento em que ele não vai estar operando no wildcard. Então, você montando seu portfólio, ou seja, colocando pelo menos 4 robôs, 3 robôs que sejam, enquanto esse aqui tiver sem operação, esse outro cara aqui vai estar operando, entendeu? Então, tipo, você pode multiplicar fácil aqui esse rendimento mensal por 3. Conseguiu entender o que eu acabei de explicar? Porque isso aqui é um robô que, tipo assim, vai dar uma ordem por dia, 2 ordens por dia. Só que no tempo que ele está parado, esse outro cara aqui pode estar operando. Enquanto esses dois aqui estão analisando, esse cara aqui está operando. Entendeu? Então, é por isso que a rentabilidade ela vai oscilar bastante. E também vai oscilar em cima do portfólio que você montar. Por exemplo, se você vai colocar todos os robôs conservadores, se você vai colocar todos os robôs moderados, ou se você vai colocar todos os robôs agressivos. Dex, mas isso aí também depende muito do volume que tem a conta, né, não? Não, a porcentagem em si, ela é porcentagem. Se você tiver US$ 1.000, ele vai render 100% ao ano. Se você tiver US$ 300, ele vai render 100% ao ano. Não, eu falo a questão do robô, se você colocar muito robô para rodar. Tem uma função dentro deles que limita eles é semelhante a isso que o Alan acabou de falar. Ó. Por exemplo, você pode colocar lá US$ 1.000 e colocar 10 robôs. Se ele tiver com a opção de somente um robô operar por vez, os outros não vão abrir ordem enquanto não estiver operando, entendeu? Ah, tá, entendi. Então vai um por vez, né? Isso. Mas isso é configurável. Se você tiver margem suficiente na sua conta para poder aguentar 10 robôs ao mesmo tempo operando, você pode colocar lá dentro que autoriza 10. Aí os robôs eles vão operar pares de moeda ao mesmo tempo, sim. Ah, tá, entendi.
Álvaro, o suporte do Holton é o suporte Expert Pix? Sim. É o Diogão que fica lá durante a semana, pessoal. Ele é sensacional, na moral mesmo. Alguma pergunta mais, pessoal? Então, ó, Do Dexter. diga. Cara, tu acha que dá pra botar, pra deixar dois robôs rodando ao mesmo tempo ou deixa só um mesmo? Se você tiver, como é que fala? Bônus, né? Dá para poder colocar, Não, não tenho porque mais. não, então, ó, porque cada Não. robô a gente faz eles consumindo 300. Até teve um cliente que me perguntou essa semana, por que que você não faz eles com 600, já que normalmente a gente pega o bônus de 100%, tá? Mas é justamente porque normalmente a pessoa quando saca, ela perde o bônus, Sim. né? É isso que me Então, aconteceu, eu não sabia e eu acabei sacando. sim, é muito foda, velho. Mas tem outras corretoras, pô. Tem mais corretora. A Sim. gente tem, por exemplo, vai entrar uma quarta corretora que a gente fechou um acordo com eles, muito bom pra gente. Então, ou seja, já são quatro corretoras no total que tem bônus de cem por Ai, que cento calor. no primeiro. Então, não, essa prática que eu vou falar para vocês aqui agora não é saudável, tá, pessoal? Que eu vou falar para vocês aqui. Mas, enfim, vou dar um exemplo. Às vezes o cliente ele entra só com US$ 300 aqui dentro da plataforma para poder conhecer. Ah, eu vou depositar o mínimo, aí pega US$ 300 e entra. Aí ele deixa rodando ali o mês, aí ele fez, sei lá, US$ 60, um exemplo. Aí o que que ele faz? Ele saca. Na hora que ele saca, ele perde o bônus, porque a corretora já entende que ele não é mais iniciante. Mas aí o que que ele fez? Ele só entrou com 300, porque ele não confiava no meu trabalho, não conhecia os robôs, não sabia como é que era a dinâmica do projeto. Então o que ele faz? Ele cria uma conta em outra corretora, saca, desce e deposita o valor que normalmente ele utilizaria para poder fazer o depósito, entendeu? Aí na próxima, por exemplo, ele deposita 1.000, ganha mais 1.000 de bônus, e assim o lucro aumenta, enfim, esse tipo de coisa. Então por isso que a gente acaba E, fechando parceria com. Pode falar. e o caso de criar uma conta com, tipo assim, o CPF da minha esposa ou algo do tipo, Também. pra pegar o bônus. Isso aí, também. Vocês podem fazer isso. Pode ser, né? Eu Podem acho que eu vou criar. acabar fazendo isso, viu? É, ó, eu vou falar para vocês, dentro das escalas que a gente tem aqui dentro, a gente sempre vai trabalhar com esse mínimo aqui. Vai ter vezes que vocês vão ver que vai ter robôs aqui dentro com 30.000 SC, perdão, USD. Ele vai estar escrito que é com SD aqui na frente, porém ele vai ter 30.000. Aquilo ali é para conta cente, tá? Por que que a gente fez isso? Porque tem robôs de alavancagem aqui dentro do projeto, ó. Tá? Então, é aquela questão, a gente teve que colocar robôs de alavancagem, porque senão a gente iria perder essa galera que tem interesse nisso. É uma galera que não está afim de fazer 10%, 15%, 20%. O pessoal não está afim, a galera quer ou quebrar o dinheiro logo, ou dobrar o dinheiro logo. Tem gente assim. Então, para poder atender esse povo, a gente acabou preferindo colocar os robôs mais agressivos dentro das contas que tem mais margem. Seria Essentials, Real, enfim. Claudinei, o mínimo de cada robô é US$ 300? Isso, exatamente. Porém, se você ativar dentro deles a opção de operação um por vez, você pode colocar vários lá, tá? Se um robô aí que mostra saldo de 300 e fez 600 no ano, se tiver saldo de 1.000, faria 2.000? Sim, faria. É só fazer a questão da calculadora de margem. Aqui, ó. Vou dar um exemplo. Você tem um capital disponível ali de 2.000. E aí você vai colocar para rodar quatro robôs. E aí o seu risco por 0,01 é 300. Aqui, ó. Então quer dizer então que mesma coisa, vai ficar a mesma coisa. Mesma coisa. Você vai colocar cada um com 0,01, arriscando 300 USD, entendeu? Vamos supor que você tem um capital aqui de, sei lá, 18K dólar, por exemplo, tá? E você vai rodar quatro robôs e o seu risco vai continuar a mesma coisa. Aí o seu lote agora que você vai rodar o robô é 0,15, não é mais 0,01. Então todo o Dex valor. faz com 600, Peraí. por 600, favor. 600 quantos robôs? Dois, no caso. Vai dar 0,01. Né? Aí vai dar 0,01. Beleza. É isso que Então, eu vou fazer. todo o valor aqui que vocês veem de simulação aqui dentro do site, de rentabilidade, ele é feito com o lote mínimo. Tá? Então, por exemplo, essa conta aqui de R$ 1.500 rendeu 1.500 no ano, operando com 0,01. Sacou?
Quer dizer que se você colocar 0,02, teoricamente ela faria o dobro, mas também ela rebaixaria o dobro. Entendeu, John? Então é isso então, pessoal. Eu vou estar enviando dentro dos grupos a ferramenta, tá? Mais uma vez, eu volto a dizer para vocês, para poder utilizar a ferramenta, vocês precisam estar dentro de algum projeto nosso. Ele já vai estar ativado, não precisa de vocês entrarem em contato com o suporte e falar, ativa tal ferramenta para mim. Não, só pelo fato de vocês estarem dentro de algum projeto nosso, de alguma corretora nossa, ou terem uma conta ativada, é, a ferramenta já vai funcionar. A gente tem... Nossa, cara, a gente tem muita gente cadastrada, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ô, Olha a quantidade. Dexter, Oi, pode falar. dá para ir escalando o valor? Exemplo, vamos supor, eu fiz lá o aporte de X valor e ganhei 100% de bônus, certo? Uhum. E suponhamos que eu não quero sacar, eu quero acrescentar mais valor. O bônus continua ainda? Ele continua equivalente ao seu primeiro depósito. Ah, ele não aumenta, não, né? Isso, exatamente. É por isso que o ideal, é igual eu tô falando, não tô dizendo isso, mas o ideal é você sacar o seu valor, o seu lucro e depositar de novo em uma outra corretora que te dê essa condição inicial. Porque aí você vai entrar já dobrando de novo, entendeu? Entendi. Se os gerentes estiverem na live e me ver falando isso, eles me matam. Porque o bônus, ele é feito para poder tentar auxiliar a pessoa no... como é que fala? Na jornada dela. E o bônus sai quando você saca, justamente a corretora te dá ele porque ela não quer que você saque ali naquele momento, entendeu? Isso é evasão de capital. Então, por exemplo, você acaba de criar sua conta lá dentro, depois ir com cá. Aí você fez US$ 100, cara, não saca, porque senão você vai perder a sua margem. Entendeu? Espera você fazer um lucro interessante e saca tudo para que você possa repetir o processo. Para poder tentar fidelizar os clientes, o que as corretoras fizeram? No seu segundo depósito, elas te dão 20%. Mas, pô, velho, 20% não é 100, né? Então é foda. Cadê? Então é isso, olha aí, gente. A gente tem gente pra caramba dentro desse projeto. Ó. São, se eu não me engano, hoje ativo. Quer ver? Ó? Quando a gente puxa um robô aqui para dentro, ó, mostra o número de licenças. Quer ver? Ó? Deixa eu tentar puxar um robô aqui. Quer ver? Auto Trader. E colocar ele aqui, ó. Ai, velho. Tá dando licença não autorizada. Mas mostra o número de licenças que a gente tem. Cadê? Não. Enfim, deixa eu tentar aqui dentro dessa DPS aqui. Quero mostrar para vocês quantas pessoas a gente tem hoje em dia. Eles vão cair para trás. Pode não parecer, mas é absurdo. Ó, tentar puxar um desses robôs aqui. Vamos ver se ele mostra. Nossa, tá dando um erro. Ah, tá. É porque não tem o drive. Ah, não vai mostrar, mas se eu não me engano, são umas 470, 500 pessoas aí que a gente tem de licença hoje. Só que essas licenças elas são espalhadas. Tem gente que está nas próprias firmas, tem gente que está no grupo VIP, tem gente que comprou robô avulso, tem gente que está dentro de uma corretora, tem gente que está dentro de outra, e por aí vai. Mas são umas 470, 500 pessoas que hoje em dia utilizam as nossas ferramentas. Isso é gente pra caramba, velho. Isso é muita gente. Isso é muito bom. Eu sinto muito orgulho disso, sabe? Quer dizer que o trabalho tá proliferando. Isso é sensacional. Bem, então é isso então, pessoal. Já deu meu horário, 22 e 24. No sábado que vem, a gente deve fazer uma outra live, tá? A gente deve abordar outros temas. Eu queria falar para vocês de alguns temas que fossem mais do interesse da galera e também tirar dúvidas, né? Porque eu disse que eu seria mais proativo. No próximo sábado agora, como todo mundo já vai ter praticamente a ferramenta de análise já ativada, então eu acredito que a gente deve fazer uma análise junto. Semelhante a essas que vocês viram eu mostrando para vocês aqui, ó. Então a gente pode fazer uma análise junto, trocar uma ideia sobre o mercado, para poder já deixar essas posições pendentes durante a semana. Durante a semana, elas vão ser acionadas pelo robô e por aí vai. E a gente vai trocar uma ideia para poder a gente continuar ganhando dinheiro junto aí, tá? Eu vou lá então. Um abraço, pessoal. Todo Dexter, mundo. Pode falar.
última pergunta aqui, só para não te atrasar isso aí. Eu tenho a grande dificuldade de mexer um pouquinho, de manusear um pouquinho no computador, né? Lá no suporte lá, mesmo com as videoaulas, eu tenho uma dificuldade de instalar o robô. Lá no suporte o pessoal me orienta, me auxilia, me ajuda. Sim, claro. O que que eu sempre aconselho e peço ao pessoal do suporte para poder fazer também? Tenta fazer o seguinte: não é difícil. O que você tem é literalmente o que você falou, é falta de intimidade. Entendeu? Porque, por exemplo, para poder eu fazer uma instalação de robô hoje em dia, eu levo o quê? Uns 6 minutos. Entende? Só que já está tudo na minha cabeça. Então, coloca o vídeo tutorial do lado, não sei se você tem dois monitores e tal, ou então no telefone, e vai repetindo passo a passo. Entende? A primeira vez é Uhum. sempre a pior. Você tem que instalar o MetaTrader, logar sua conta, vir aqui em cima em ferramentas, colocar os web request, baixar o robô, colocar dentro da pasta. Mas depois disso já era, porque essa única coisa que você vai fazer vai ser entrar dentro do site, por exemplo, baixar a atualização e substituir. Só. Aí já leva menos que 30 segundos. Eu falo a questão da configuração do robô, sabe? Até que colocar o robô dentro do MetaTrader não é muito difícil, não, mas eu falo a configuração dele mesmo, entendeu? Como assim? Tipo assim, porque a Com a configuração ela já conta, vem pronta. Portal aí então é só 7? copiar e colar. É, é isso aí. É só importar o set. Por exemplo, Ah, quer ver, ó? Você literalmente faz isso, ó. Vamos supor que eu queira fazer a instalação de um robô aqui agora, né? Primeiro passo que eu sigo, vem aqui em ferramentas, opções, marco essa caixa, desmarco essas duas, marco essa, coloco essa e essa aqui. O API do Telegram serve para poder a gente fazer monitoramento, tá? Por favor, não deixem de colocar, porque senão o robô não vai abrir ordem. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos acesso a todas as negociações que são abertas na conta dos clientes por conta disso. Ó, é por isso que a gente consegue saber se os clientes estão lucrando ou não. Por conta que quando o sistema ele fecha uma operação, ele envia uma cópia para a gente, para poder a gente auditar. É isso que alimenta aquele painel lá do site, do resultado dos clientes. Então, o que acontece? Você faz a primeira configuração, dá um OK, abre o par de moeda, coloca o par de moeda no time frame, normalmente tende a ser M15, mas se não for M15, vem escrito no set. Pega o robô que você já instalou lá dentro, é muito fácil instalar o robô, é só você clicar em arquivo, abre pasta de dados, vai MQL5, Expert, cola o robô aqui dentro, fecha, clica com o botão direito, atualizar. Pronto, perfeito. Aí você já instalou o robô. Aí agora você arrasta ele aqui para dentro, clica em parâmetro de entrada e clica em abrir. E seleciona o set. Aí automaticamente ele já importa tudo. E dá um OK. Pronto. Se você tiver feito tudo certinho, o robozinho vai ficar azul aqui no canto e vai aparecer uma telinha te mostrando as informações do robô. Já era. E agora é só pegar uma pipoca e assistir. interessante. Não, fechou. Aí, para poder atualizar, o processo é semelhante. Você vai lá dentro do site, né? Procura. Vou dar um exemplo, tá? Se você tiver baixado o robô do AutoCAD e você quer atualizar o AutoCAD para um outro AutoCAD novo, você vem aqui no site, cadê? E clica em download, ó, na parte cá. Fez o download? Tá falando que ADM, exercio a minha quantidade de robôs de baixar, pra você ver. Aí você faz o download, depois disso você extrai, né, a pasta normal, coloca o novo robô que você baixou e pronto. Você pode, inclusive, até fazer atualização com as ordens abertas, tá? Basta você copiar o mesmo número mágico do robô para o outro. Aí eu até fiz uma live com a galera explicando isso. Porque cada robô ele tem o seu respectivo número mágico. Mas normalmente, chega no final de semana, as ordens estão tudo fechadas, porque os robôs eles são programados para só dar manutenção na sexta-feira e não abre nenhuma. Eu sempre vou aconselhar vocês a fazer isso, pessoal. Se chegou na sexta, você percebeu que tem uma ordem aberta, que o robô não conseguiu fechar ela por algum motivo, tentem fechar. Por quê? Olha o que está acontecendo aí, ó. O Trump espirra, o petróleo sobe. O Trump peida, o ouro cai 4.000 pontos. Então é absurdo. Então, o ideal é que a gente não tenha nenhuma ordem aberta no final de semana, para que quando o mercado estoure, e vai por mim, com guerra, normalmente ele estoura, ele não saia lambendo o nosso lucro todo, enfim. Que é incrível, a manteiga sempre cai para baixo. O mercado nunca estoura a favor, ele só estoura contra. Parece, sei lá, viu? É absurdo um negócio desse. Gabriel, então tem que fechar todas as ordens que ficarem abertas no final de semana? Normalmente o robô ele não deixa a ordem aberta na sexta-feira, não, mas caso aconteça, né? É, eu tô com uma. Você tá com uma?
Ele está Sim. com posição de quanto? Se você tentar fechar lá agora, o mercado está fechado. Ela não vai fechar. Sim. Entendeu? Mas por que que eu tenho medo disso, gente? Eu não sei se vocês. Eu já perdi uma grana violenta, mas violenta num nível absurdo. Vocês lembram da quebra do banco do SV Bank, do Silicon Valley? Alguém que lembra Eu disso? não. Não, né? O Silicon Valley Bank quebrou, cara. Tá vendo? Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. O Silicon Valley Bank quebrou em março de 2023. Após o banco anunciar a perca de 1,8 bilhão e tentar levantar capital, pânico nas startups do investidor brasileiro. O que que aconteceu nessa época? O Euro SD, ele abriu no céu. Ele fechou aqui embaixo e abriu lá em cima. E na época eu operava as minhas contas, operava conta de cliente, eu operava conta de parceiros meus, para você ter noção, que eram outros traders que deixavam os capitais deles comigo para poder fazer trade. Gente, mas foi um sangue. Foi um sangue. Vocês não têm noção. Aí eu aprendi. Eu falei, a partir de hoje, toda vez que der quinta-feira ali na parte da noite, eu percebi, ainda mais que eu sempre gostei muito de operar com preço médio. Eu percebendo que tem muitas posições abertas, eu vou tentar fechar essas posições, ou então todas as ferramentas que eu fabricar a partir de hoje, elas terão uma função que não tentarão operar na sexta-feira. Justamente porque, tudo bem, que não é todo dia que um Silicon Valley quebra, né? Pelo amor de Deus, porque senão a economia mundial estava um caos. Mas a gente nunca sabe quando pode acontecer alguma coisa no final de semana e acarretar uma perca absurda, tá? Então, isso Gabriel, aí então. no caso, quando a gente fecha, como você explicou na live passada, se a gente fechar a ordem, aí na próxima, quando ela abrir, vai ser no Gale, né? O robô ele continua no Ah, ponto onde ele tá parou. bom. Ó, inclusive aconteceu um negócio comigo esses dias, cara. Semana passada. Tava com ordem aberta, e aí ela lambeu o meu. Isso quase no final, quase perto do mercado fechar. Ela lambeu o meu take profit. E aí eu não, eu tava olhando no caso na hora, né? Só que eu deixei. Ela chegou bem perto, acho que uns 2 pontos, não sei, uns 5 por aí. E aí ela retornou tudo. Aí o mercado virou, e aí ele foi e cobrou 3 e pouco de taxa. Tipo assim, meu lucro todinho foi todo na taxa do Swap, spread. é isso aí. Viu? É disso que eu tô Três, falando. três e pouco, velho. Era meu lucro todo. Porque, tipo assim, já tava no. Acho que era no terceiro gale. Era a ordem aberta de. Eu acho que 0,8. Ou seja, tipo assim, o lucro todinho foi pro. Entendeu? Uhum. Ainda fiquei um pouquinho negativo, alguns centavinhos ainda de dólar. É por Nossa, isso fiquei muito. que. É por Velho. isso que eu sempre falo que o ideal é você utilizar um robô de uma corretora naquela corretora mesmo. Porque se você. Vou dar um exemplo, isso aí, ó. Às vezes o backtest do robô inteiro é considerando que aquele tipo de conta não tenha taxa. Entendeu? E aí você pega um robô que foi treinado numa corretora que não tem taxa e opera numa que tem, ele quando recupera, não recupera tudo, ou então, quando ele é treinado numa corretora que tem taxa e está operando numa que não tem, ele recupera, mas alavancando. É foda, cara. É foda. Só sigam as recomendações, gente. A gente sabe o que a gente está fazendo. Confia. Vai dar bom. Vai dar bom. Beleza. Então, isso então, turma. Para quem chegou atrasado ou quiser ver a gravação dessa live em algum ponto, ela vai estar lá dentro do YouTube com timestamp, separado por temas. Então é só vocês acessarem a live e clicarem no tema, que automaticamente já vai abrir na parte dessa live que a gente trocou ideia aqui, já no ponto de cada uma das perguntas que vocês fizerem. Bom? Vou lá. Tchau, tchau, galera. Abraço a todo mundo, tá? Valeu, valeu, Deco. Boa noite.